Polêmica do momento é o vídeo que tá rolando aí na internet da Natalia Build, que é uma influenciadora aí de milhões de seguidores, que num evento é questionada por uma possível futura cliente para qual ela estava tentando vender uma mentoria que custaria aí cerca de 20 mil reais, sobre quais são os diferenciais dela de mercado. Porque eu compraria a sua mentoria e gastaria esse dinheiro e não compraria de outro influencer qualquer, afinal de contas tem tantos no mercado hoje. E aí ela respondeu de forma extremamente agressiva dizendo: não, você está sendo muito prepotente em me perguntar isso, eu não quero você na minha mentoria. Essa é a polêmica do momento que diz muito respeito a estilo de liderança e como você mata a segurança psicológica do seu time. Sério, você acha que depois dessa resposta, alguém naquele auditório teria coragem de fazer qualquer outro questionamento que não fosse simplesmente para confirmar o todo-poderoso líder que estava lá na frente do palco? Claro que não. Ela, com aquela resposta, matou toda a segurança psicológica que pudesse haver naquele auditório de milhares de pessoas. Acontece que isso é mais comum do que a gente imagina, não nos grandes auditórios, porque lá a gente coloca algum filtro, né? O que aconteceu com a Natália foi um deslize. Mas acontece muito entre quatro paredes, entre líderes e liderados. Líderes que respondem a questionamentos de forma agressiva ou pouco assertiva, que matam o protagonismo do seu liderado. E veja, gente, não é porque o povo é mimizento. É porque, se você entender como o cérebro humano funciona, você vai compreender que existe um processo de autopreservação emocional que qualquer um de nós passa, especialmente quando diz respeito à relação com uma figura de autoridade. O líder é uma figura de autoridade. E se o líder te coloca numa posição vexatória, numa posição de rejeição, quando você dá uma nova ideia, ou quando você questiona algum padrão, ou alguma direção, ou alguma ordem recebida, você não vai mais questionar por puro senso de autopreservação. É assim que a nossa biologia é construída. Se você não pode ser questionado, você não pode liderar nada. Porque líder tem que transferir significado para o time. Quando o time não acredita, ele tem o direito de questionar. Ele tem o direito de pedir ao líder significado, isso é, me explica, precisa fazer sentido para mim, para eu me engajar. Isso é entender de gente. Entender de gente é entender que as pessoas precisam de significado. Elas não podem ser tratadas como gado, simplesmente eu sou o líder, faça-se cumprir a minha vontade. Quando você se comporta dessa forma, depois não reclama de ter uma equipe apática, uma equipe que não dá ideia de melhoria, uma equipe que não inova, uma equipe que simplesmente segue os padrões sem questionar e aquelas reuniões silenciosas em que ninguém contribui com nada. Agora tá todo mundo caindo de pau em cima da Natalia Build. Mas se você é líder, vale a autorreflexão. Será que não nos auditórios da vida, mas entre quatro paredes, você não tá perdendo a assertividade? Não tá perdendo, por falta de inteligência emocional, o autocontrole de ser questionado e responder transferindo significado pro time, fazendo o time compreender os porquês e não simplesmente sair executando igual gado? É assim que a gente constrói um time crítico, sim, porque é gente crítica que constrói coisa boa, coisa nova, coisa vencedora. Um time que tem liberdade para ser o melhor de si, para te mostrar quando você está errando, para te mostrar quando o processo não está funcionando. É esse o tipo de líder que precisa ter em cada uma das empresas.